arte de rua ela tem um potencial incrível de já estar do lado de fora. Ela geralmente ocupa paredões, paredes de grande visibilidade dentro de uma cidade. A arte, ela não é só técnica, sabe? E eu acho que é o que eu mais ultimamente ando buscando no meu trabalho. Toda arte ela é política, assim, né? Porque toda arte é uma forma de expressão, né? Você expressar o seu posicionamento, o que você pensa. A cultura de rua geralmente são produções, práticas culturais não muito benquistas por outros grupos sociais, né? Então, essa ocupação dos espaços, essas pessoas estando à liderança, produzindo, organizando encontros, produções, né? São tão importantes ou até mais importantes que em outros lugares mais organizados. Eu acho que assim, o lance do território, ele é fundamental no meu trabalho justamente por isso, né? Tipo, eu até fiz um trabalho que traz um pouco disso sobre a minha reflexão no mundo, né? Coisas que foram impostas para nós até hoje, talvez transformassem, tipo, sei lá, eu ou meus amigos, minhas amigas da escola, em talvez pessoas, tipo, estranhas ou pessoas feias, sabe? Porque, de certa forma, o que era vendido pra gente era aquele padrão ali de beleza norte-americana, né? Hoje em dia eu tento estudar o máximo para que um moleque, tipo, e trabalho com isso também, né? Tipo, de pegar, tipo, figuras do meu bairro ou figuras, tipo, das periferias de Sorocaba e tal, para que, tipo, aqueles jovens se vejam naquilo, né? Não fique algo distante para eles. Eu não tenho muita habilidade para desenho, nem para pintura, então eu comecei a ter contato com amigas que faziam e eu comecei a gostar, porque como eu não tenho essas outras habilidades, meio que preencheu isso, esse quesito, assim. E também é uma coisa que ela é muito expansiva, as colagens, então dá para você fazer muita coisa, sem necessariamente desenhar ou pintá-las. Eu acho que eu quero que as pessoas meio que pensem mesmo, que a gente vive num mundo tão bruto, tão ignorante, sabe? Então acho que só pensar mesmo, não necessariamente da mesma ideia. Obviamente que gostaria que todos lutássemos pelas mesmas causas, assim, visando os mesmos ideais, mas não acontece, somos seres humanos diferentes. Falar sobre cultura de rua, mais voltada para a cidade, para as expressões que muitas vezes são mal vistas, né? Não é só uma questão estética, mas é uma questão mesmo de luta, de poder, de combate. Ela, só por existir, já é uma forma de resistência, porque geralmente é produzida por pessoas que são silenciadas, apagadas, mal vistas, né? E que tem todo um estereótipo, toda uma ideia que acaba prejudicando a existência dessas pessoas. Esse potencial que a gente tem, né, de ser de fato democrático. Todo mundo pode ver e admirar a arte de rua. O objetivo do artista de rua é sempre causar um impacto visual, para que a pessoa possa ver aquilo e refletir, porque aquilo vai estar aberto ao público. Se for pensar em lugares de arte de Sorocaba, vamos pensar no Sesc, no MAX, Museu de Arte Contemporânea, e no Museu da Estação do Museu Sorocabano, que é lá no Quinzinho. Eu tipo, não vejo pessoas do meu bairro indo nesses lugares, sabe? Eu acho que se eu perguntar a gente for aqui na rua e perguntar para alguma pessoa o que é o Max ou o que é o Sesc, talvez essa pessoa ela nem saiba o que é esses espaços, né? Então, eu acho sim que são espaços importantes, legais, mas eu acho que a arte de rua ela tem esse outro caminho. Por isso que eu acho que a arte ela acaba refletindo toda essa transição de momento que eu me pertenço aonde eu moro, da onde eu vim, e questões das questões das lutas, né? Da questão da gente trazer melhorias tipo para onde a gente mora. A forma como nós entendemos a cultura no Brasil é muito complexo, porque para a gente entender cultura no Brasil a gente tem que entender todo o processo de colonização, entender que nossas mentes são colonizadas e que, portanto, a gente olha principalmente para a cultura popular como algo inferior, né? Porque isso foi embutido em nós. Se a gente for
pegar, né, acho que na questão histórica, cultural da cidade, né, entender que Sorocaba é tipo um território indígena, né, e a gente não tem nenhuma memória indígena, tipo, a não ser as urnas que tem lá no Museu Sorocabano, e foi tipo toda essa memória do apagamento desse genocídio que aconteceu. E aí o que se conta para nós é desde, né, da chegada do Baltazar e toda tipo essa memória do tropeiro, né? Essa memória que é do colonizador, né? Então a arte na rua, ela é feita principalmente por pessoas que não têm acesso facilitado a espaços privados, a espaços organizados, né? E que, enfim, então são feitas por pessoas da população, né? Quando essas artes elas ocupam espaços privados, o que é muito pouco ainda hoje, né? Elas acabam tendo uma outra visão. Aí a gente entra numa discussão do o que é bonito, o que é aceitável ou não. Então, mesmo grafite numa rua, ele pode ter uma percepção mais negativa, mas dentro de um espaço institucional, ele terá uma outra visão mais positiva. É engraçado porque eu já tive amigos que, tipo, chegaram com papéis e, tipo, isso pra mim é lixo. E pra mim não, pra mim é o que vai transformar ali, é a base de tudo. Sem o papel, sem o descarte, sem o lixo, que para a maioria das pessoas, para mim não existiriam as colagens, elas não poderiam nem ser construídas. Eu acho que cada vez mais eu tento buscar isso como pessoa e como o meu trabalho reflete, né? Como essa reflexão social, né? Porque quando a gente imagina a arte de rua na rua, eu penso em me comunicar com pessoas que estão transitando na rua, né? Então eu acho que eu fazer uma coisa muito complexa talvez afaste um pouco, sabe? Hoje em dia eu quero ser tipo mais acessível, mais popular e para trazer mais reflexão, que eu acho que é muito necessário, né? Senão fica uma coisa muito vaga assim que não vai acessar qualquer pessoa. Eu acho que a minha maior pesquisa hoje em dia é essa, transformar o mais popular e mais acessível para que todo mundo consegue enxergar e ter tipo um acesso e também se visualizar naquilo. Algumas pessoas começam a praticar o grafite, a arte urbana, né? Porque na verdade eu falo muito sobre grafite, que é bem minha praia, né? Mas a arte urbana ela engloba mais outras artes também. E assim, as pessoas que praticam, elas começam a pensar melhor no meio ambiente, na preservação da cidade, e cria-se também um sentido de identidade, né? A pessoa começa a vestir a camisa da sua cidade, ela começa a proteger ali aquela sua região, porque ali é onde está a arte dela, ou seja, a galeria de arte dela, né? É como se eu imaginasse, por exemplo, minha tela dentro de uma galeria, então eu ia querer convidar as pessoas para ir. Eu ia ficar muito triste se alguém entrasse e fizesse algo ali, depredasse algum vandalismo. Então, quando a minha arte está fora do museu, fora da galeria, então eu vou querer ter aquela sensação de pertencimento. Quando as frases são palavras decodificáveis, entende? Qualquer um que sabe ler consegue entender aquilo, ou uma imagem que consegue comunicar, né? Elas convidam para uma reflexão. Por mais que seja uma arte fofinha e bonitinha, ela sempre traz um significado em potencial por trás. Muitas vezes relacionado à preservação do meio ambiente, muitas vezes relacionado a combater a cultura da violência e promover a paz. Então, a ausência de dados estatísticos, agora, a meu ver, né, nesse momento, a gente pode enxergar de duas formas. Primeiro, daquelas pessoas que produzem arte de rua de forma anônima, para que não sejam mesmo reconhecidos, uma vez que estão praticando em espaços, em situações não legalizadas, né? Então, esse é um ponto e que vai impactar na produção de dados. Em outro, é justamente o que eu coloquei como um olhar colonizado sobre as coisas, sobre o que é belo, sobre o que é arte, sobre o que não é arte, que desde a colonização é colocado como algo inferior. Muitas dessas
dessas práticas culturais, elas mexem com a gente em determinados momentos. Então, para além da estética, são provocações, são comunicações que estão ali na cidade para que todo mundo possa ver, não é privado, qualquer um pode ver, independentemente de grupo, classe social. Cada pessoa sente a vida de uma forma. Então, assim, o jeito que você sente a sua vida, você vai expressar naquilo que você vai fazer, tanto seja numa arte visual, numa arte musical, independente de qualquer forma, né?